Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da TV Foto Bruna. Mais uma vez agradecemos a todos pela audiência que está conosco toda terça-feira. Toda terça-feira temos um convidado. Cada terça-feira convidamos uma pessoa e ficamos muito gratos que todos eles aceitam com a maior alegria. Porque a nossa intenção é resgatar as pessoas de Álvares Machado, resgatar as histórias de Álvares Machado. E hoje nós estamos aqui com o José Roberto, né? O Nenzinho, é isso? O Nenzinho, Nenê, muita gente conhece, né, Zé? Filho do Diogo, filho do seu Diogo, que era da ambulância de Álvares Machado. Então, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo a essa live da TV Foto Bruna. Muito obrigado por você ter recebido com muito carinho. Você ficou muito feliz em vir participar. É uma honra minha e do Gilmar recebê-lo aqui. Eu também, eu estou honrado em ser convidado. Beleza. Beleza. Nós vamos começar a nossa live, nossa entrevista, porque a nossa entrevista é simples. E eu gostaria, assim, Zé, que você me contasse primeiro, você nasceu em Álvares Machado. Isso, nasceu em Álvares Machado. Você nasceu em Álvares Machado. E a gente vai fazer uma homenagem pro seu Diogo. Então vamos tentar relembrar algumas coisas para essas pessoas que conheceram o seu Diogo, que trabalhou com ele, que viveu com ele na cidade, algumas histórias que ele fez, porque a coisa de 15, 20 anos atrás, as coisas mudou muito. E muitos jovens não sabem o que se passa, o que acontece, né? Então vamos lá. Seu Diogo, quando você nasceu, seu Diogo já trabalhava na prefeitura. Então, quando você se conheceu por gente, 10, 11, 12 anos, o seu pai fazia o que na prefeitura? Meu pai era motorista do caminhão. Motorista de caminhão da prefeitura. É o motorista de caminhão da prefeitura. E ele que trabalhava sempre, ele era o motorista chamado assim, motorista que ia dos lugares, buscar areia, buscar pedra, buscar as coisas para a prefeitura. Sim. Entende? Aí também levava, por exemplo, vamos supor que pegava uma turma, ia trabalhar em Coronel Goulart, ele pegava aquele povo, levava em Coronel Goulart e vinha embora. A mesma coisa acontecia quando Marcondes pertencia a Machado. Então, nessa época Marcondes era distrito de Machado. Isso, como o Coronel Goulart é. Isso, aí ele pegava o povo também, ia levar para trabalhar. Você se recorda mais ou menos que ano que era? Rapaz, isso daí eu vou dizer uma coisa pra você, eu não vou recordar, já vai fazer mais anos do que não sei o quê. Eu acho que eu acho que não tinha idade suficiente ainda para me recordar desse tempo, entendeu? Né? Então, na época... Então eu tô contando pra você como meu pai... do seu pai, isso. Ele começou uma homenagem ao seu pai, isso. Então, seu pai trabalhava, ele fazia esses serviços, para Coronel Goulart, levar terra, levar as pessoas, para os trabalhadores para ir para lá. E na época, Alfredo Marcondes era distrito de Álvares Machado. Isso. Tá, e aí foi essa vida tal... E foi essa vida. Ele sempre foi de querer inventar as coisas. Certo. Criar. Certo. Aí juntou ele e o japonês do Pedrinho da farmácia. Não é o dono, era um funcionário. Um funcionário que trabalhava com o Pedrinho da farmácia. Isso. Conta essa história pra nós. Aí juntou os dois e compraram um motor de avião. Da Segunda Guerra Mundial. Não sei aonde. Você pergunta pra mim aonde eles arrumaram esse motor. Apareceu o motor. Apareceu o motor. Aí tinha a nossa casa e tinha um pé de manga, eles colocaram o motor naquele lá. Aí o motor tava com a hélice quebrada. Aí eles ficaram lá se matando pra arrumar aquela hélice, arrumar uma hélice. Os dois, ele e o japonês. Ele e o japonês. Os dois eram amigos. E os dois se mataram. E o japonês é inteligente fazer essas coisas, hein? Aí eles pegaram e conseguiram uma hélice. Aí passaram mais de um mês tentando fazer o motor funcionar, porque o motor não funcionava. Certo. Não pegava. Aí um dia, deu certo, o motor funcionou. Aquilo fez um barulho, cara, que vou dizer uma coisa, e a ventania que ele fazia? Puta, aquilo fazia um vento que parecia que ia arrebentar o mundo. Bom, e agora? O que faz com o motor daquele lá? Nada. Aí, vamos colocar num navio, num barco? Vamos. Puta merda. Decidiram colocar num barco, os dois. Num barco? Num barco. E aonde que vai? Aqui em Machado, naquela época, era o seguinte, qualquer tipo de festejo, qualquer coisa que acontecia, era a represa do Arthur. Represa do Arthur. A represa do Arthur. Lá que fazia tudo, churrasco, quando era churrasco pra cidade, alguma coisa pra cidade, represa do Arthur. Tudo era a represa do Arthur. Aí ele chegou e colocaram o barco. Aí colocou lá. Olha a armada. A armada. Aí tá lá e colocou. Quando colocaram o barco no navio, até a ponta do barco levantou para trás, porque o motor era pesado. O motor da Segunda Guerra Mundial não tinha tecnologia para ser leve. Sim. E outra, você entende que a hélice não era para trás, a hélice era para frente. Nossa. Então quem sentava ali na frente, tava correndo com a hélice com a cabeça.
Olha que situação. Olha a cabeça da situação, né? Aí, aí quando eles pegaram e colocaram lá e pegaram, porque não tem partidas, tem que fazer na hélice. O motor pegou, né? Aí empurraram o navio, aí eles foram, deram a primeira volta, levantando. Eles conseguiram dar uma volta legal. Deu uma volta legal. Os dois. Os dois. Aí deram uma volta com a coisa, aí as outras pessoas que estavam lá, também quero. Aí juntou todo mundo pra montar, aí deram umas voltas. Aí chegou a vez das crianças. Por quê? Porque assumiu confiança. Porque ele já viu, né? Rapaz, se você souber o que aconteceu, na hora que ele deu a primeira volta, na segunda volta, o leme quebrou. Minha nossa. Aquilo bateu no barranco, mas foi só criança voando para todo lado. A sorte é que nós não batemos e voltamos para trás. Nós batemos e fomos para frente, porque se nós vai para trás, a hélice tinha matado todo nós. Todo mundo. Todo mundo. Vocês que é loucura, né? Rapaz do céu. Olha aqui. Aí também, depois daquele acabou. dia, nossa, nunca mais falar sobre isso. Não, aí acabou aquele lá, depois que aconteceu aquele acidente de percurso, acabou. Aí não teve mais, aí acabou. E o mais engraçado que quando tem muitas pessoas que me conhece aqui em Machado, que conheceu meu pai desde criança, a primeira coisa quando eles me verem, lembra da história. Lembra da história do ficou coisa. marcado. Até o Niva. O Niva direto, toda vez que eu encontro, fala, puta, lembra do navio, o barco que seu pai colocou coisa. Ele é desse jeito. Ficou marcado. Ficou marcado. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas virou uma história. Virou uma história. Para as pessoas da época, nossa. Virou uma história que ficou gravada na vida escura. E essa história está bem gravada na minha cabeça, por quê? Por causa do acidente. Senão podia ser que eu esquecia. Tinha passado sem esquecimento. Sem lembrar. Deixa eu falar um negócio para você. Obrigado. O seu pai, né, o seu pai trabalhava, e como que chegou o seu pai a trabalhar na ambulância? Como que foi? Você lembra mais ou menos como é que funcionou? Foi assim, né? Aí entrou os governos, né? E começaram os governos lá a mandar as ambulâncias para cidades. Certo. Entrava os prefeitos, né? E começou a mandar as ambulâncias. Aí começou a aparecer a primeira ambulância Machado. Como eu falei para você, a família do Arthur Buig, do Súniga, do coisa, era sempre essas pessoas que eram prefeito em Machado nessa época. Certo. Entendeu? Mudava um, mudava outro, mas eram sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Então, eles são amigos. Então, meu pai, foi ele que, a primeira coisa que deram a ambulância para ele. Eu confiava muito nele. Tal, né? Aí meu pai era assim, direto levando, como ele também tinha conhecimento de andar em São Paulo. Esse é o problema. Entendi. A facilidade. Isso, né? O cara chegava assim, Diogo, eu quero ir no Hospital das Clínicas. Tudo bem. Vambora. Foi embora e montava. Não tinha esse negócio de chegar e ficar perguntando aonde, que ele sabia o lugar que era. Então ele tinha muito conhecimento em São Paulo. Ele dirigia o carro, um caminhão por muita gente para São Paulo. Teve agora não é assim, mas antes de começar a ambulância, tinha o caminhão. Então, naquela época, nós não tínhamos muito brinquedo, mas tinha aquelas bonequinhas de plástico, de revolvinho. Sim. E quantas vezes ele foi com o caminhão no final de ano para São Paulo, trazia, enchia de presente, entregava para as crianças no Natal aqui. Olha que maravilha. Entendeu? Então ele vinha de São Paulo. Então ele já tinha todo esse conhecimento. Foi aí então que pegaram a ambulância e deram para ele. Entendeu? Era desse jeito. E aí, algumas passagens, né? Você lembra de alguma passagem assim que marcou você na época do seu pai, quando ele trabalhava na ambulância? Deve ter muito. Não, mas isso daí, cara, isso daí teve, todas as vezes que ele pegou a ambulância, houve uma marcação. Entende? Sim, mas uma assim que você lembra, de alguma vez que ele precisou socorrer alguém com urgência, chegou em casa, alguém chamou pra... Ixi. Ele chegou morto de cansado, puxa, passou a noite, enfim, vou dormir. Não, isso daí, olha, às vezes ele nem chegava em casa. Né? De jeito que ele chegava de São Paulo, vinha, a única coisa que ele fazia era só chegar, ele falava assim, abastecia a ambulância, né? Que era enchia o tanque de novo e voltava para São Paulo. E aí uma vez o Arthur falou, Diogo, por que você não dorme lá? Ele falou, como é que eu vou dormir lá? Onde eu vou deixar essas pessoas lá? Só se eu prender ele dentro da ambulância, porque... Por quê? Não, espera um pouquinho. Ele ia para São Paulo... O que ele fazia? Ele ia ficava lá, esperando o cara doente sair do hospital. Então se o cara ficasse lá 3 dias, ele ficava lá 3 dias. Não, é assim, eu geralmente quando ia para lá fazia consulta.
pra São Paulo. Ah, entendi. Se caso o cara fosse ficar internado, ele ia embora. Ah, entendi. Mas a consulta se demorasse lá 24 horas ou 12 horas, Não porque antigamente importa. não era que nem hoje, Não, né? é. As pessoas hoje reclamam, mas antigamente era Era Ave pior. Maria, muito pior. Tanto que a viagem para São Paulo era muito mais constante do que hoje. Lógico. Antes aqui não tinha esse hospitaliado que tem É, aqui. lógico. Não tinha nada disso. Então ele ia, ficava lá. Ficava lá. Aí, quando a turma tava lá, o que ele fazia? Ele pegava assim, ó, deitava do lado da ambulância assim, ó, encostava a cabeça laterais assim e dormia. Era assim que ele dormia. Às vezes ele chegava de São Paulo, aqui, né? Ele chegava de São Paulo e tinha que deixar a ambulância lá na prefeitura. Aí eles tinham que... Aí, na hora que ele chegava lá em casa, tava lá morto e cansado, tinha tirado a roupa, falava assim, agora eu vou dormir. Daqui a pouco chegava um cara, porque era assim. Não era como era hoje. Hoje você tem que ligar, fazer um monte de coisa. Não, chegava lá na O cara batia na porta na casa. porta da casa. Ô Diogo, pelo amor de Deus, minha filha tava passando mal, ou a minha mulher, entende? Entendi. Aí ele falava assim, então vai lá na prefeitura, vai indo pra prefeitura que eu já tô indo pra lá. Que é Aí pra ele- prefeitura pegar uma autorização? não tinha nada de autorização, tinha não. nada. O cara só ia lá, esperava ele lá, ele pegava a ambulância. e Ele levava era o cara que fazia mesmo. Ele era o cara que fazia Não tinha tudo. esse negócio, Não tinha autorização nenhuma naquela época. Não existia autorização. Entendeu? A única autorização que ele tinha é quando ele ia viajar para uma viagem longa. Por Sim. exemplo, assim, ele vai para São Paulo, aí tem Entendi. que abastecer muita caminhonete, tem que Sim, pedir dinheiro para poder ir lá sim, votar. sim, Nessa hora sim, tinha que sim. pegar um dinheiro para poder viajar, entendeu? Então aí, Entendi. nessa época. Entendeu? E o seu pai chegou a mexer com geladeira também, ou não? Não, ele chegou a mexer, ele pintava a geladeira no final, dizia assim, ele não tinha o que fazer, ele não conseguia ficar parado, cara. Ele não conseguia ficar parado, ele não conseguia ficar sentado assim, sem fazer nada. Ou então, como ele gostava de assistir filme, como ele passava filme quando era jovem, então algum filme assim ele assistia, que ele gostava. Mas ele não gostava, ele tinha um quartinho lá que ele ficava mexendo a vida dele inteira. Mas ele chegou a ter alguma empresinha de pinta-geladeira? Tinha algum salão? Fazia na casa dele mesmo. Fazia na casa dele lá mesmo, fazia lá e ganhava o dinheirinho dele e vivia, era desse jeito. Ele chegou a trabalhar no cinema ou não? Meu pai? É. Ixi, eu nasci dentro do... Posso falar pra você assim que eu nasci dentro de um cinema. No cinema aqui em Alves Machado. Exatamente. Eu nasci dentro do cinema, porque eu era pequeno, minha mãe tinha medo de ficar aqui e ia com meu pai no cinema. Olha que legal. Entendeu? Então eu posso dizer pra você que nasci no cinema. E ele passava filme, ele era assim, ele ia no domingo, então vamos supor, naquela época ele não dirigia ambulância ainda, não existia ambulância ainda, entende? Então ele trabalhava da hora. Quando como é que fala, o cinema, ele é assim, na segunda-feira ele era fechado, mas na semana toda tinha um filme para passar. Não era um filme grande coisa, mas passava filme. Então, era uma semana inteira? É. Olha que Era maravilha. uma sessão. Mas era a semana toda. Então ele não abria só na segunda, fechava. Na segunda Mas de terça a domingo tinha Aberto. um filme pra passar. Tinha um filme que pra passar. maravilha. Então, além de passar um filme, no sábado e domingo tinha 2 sessões. Sim, que geralmente que é era fim um de filme semana. melhor. Onde tinha muito mais gente. Que passava. Quando passava aquele filme, El Cid, Ben-Hur. Nossa senhora, aquilo formava aquela fila, cara, que parecia. Ia até no posto de gasolina assim, ainda dobrava lá pra baixo pra entrar no cinema. Que maravilha, hein, rapaz? Depois foi acabando tudo, mas é assim, a praça, tinha tanta gente na praça naquela época que esses tempos atrás, quando eu saio daqui, às vezes um domingo à noite eu passo na praça, você olha assim, não vou dizer que é uma coisa saudosa, você fala, puxa, mas essa praça tinha tanta vida e hoje não tem nada. Porque era uma coisa de família, entende? Era uma coisa que as famílias se uniam, onde o povo estava tudo ali. E hoje, que passa ali, tá bonita a praça? Tá, tem até mais cuidado do que um tempo atrás. Mas você vê que não tem. Hoje você não tem mais o tato das pessoas. Hoje é celular, televisão, hoje as coisas, internet e tal, né? É, exatamente. E aí seu pai viveu até com quantos anos, ô Zé? Rapaz, meu pai viveu até mais ou menos quase uns 70 anos. É, né? É, e eu vou te dizer uma coisa pra você, ele só largou da ambulância porque ele passou mal. Quem socorreu ele foi os doentes. Estava atrás da ambulância. Olha só. Ele estava levando o doente. E o doente socorreu ele. Já pensou, rapaz? Depois daquele dia em diante, ele nunca mais se aprobou na vida. Puxa. Aí eu falo assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Ele passou por uma situação muito difícil no final da vida dele. Situação muito difícil. E só a pessoa vendo mesmo é a coisa mais triste do mundo, cara. Mais triste do mundo é você ver seu pai e ser rezando para ele morrer. Não existe coisa triste no mundo. Para ele descansar. E a outra coisa mais triste do mundo
é que você fala, o médico chega para você e fala assim, você é o filho mais velho? Sim, sou. Você vai ter que dar uma autorização. Mas, doutor, que autorização? Você vai ter que cortar a perna dele. Aí você fala assim, puxa vida, doutor, mas não, ele vai cortar até a canela. Mas esse sofrimento que ele está tendo é por causa do pé, da perna. Esse sofrimento dele, o sofrimento era imenso, cara. Ele ficava tão ultrapassado. Mas vai cortar até a perna? Falou, vai. Aí, eu fiquei lá no hospital, quando o médico saiu, eu falei, olha, cara, ó, cortei até aqui em cima e só não cortei mais perna porque não tinha mais perna para ser cortada. Aí tive que enterrar meu pai 2 vezes. Enterrar ele, só a perna, que você enterra que nem um corpo humano, igualzinho, ele tem que estar lá toda a família e depois enterrar o corpo. 1 semana depois enterrar o corpo. Puxa vida. Doeu, hein, cara? Doeu. Mas fazer o quê, né? Faz parte da vida, não tem jeito. Mas meu pai sempre Cada um tem foi... a sua cruz, né? Agora meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. Ele era nervoso, porque todos os espanhóis são meio nervosos. Mas não só. Seu pai era espanhol? É descendente de espanhol, né? Sim. A mãe e o pai é espanhol. Então, ele é espanhol, né? Ele tem o sangue espanhol. Então, ele era assim, a todos os irmãos do meu pai, tudo. Quando o meu avô morreu, que eu não cheguei a conhecer meu avô, esses irmãos dele, ele tinha o meu irmão do meio, que era o Zé. Depois tem a minha tia Ana, que ela chegou a trabalhar nesse alto-falante que eu falei pra você. Você vai contar depois. Chegou a trabalhar no alto-falante e ela trabalhava junto com o Dedé, certo? Os dois no alto-falante, trabalhou um tempo. E ficou com o irmão dele, o mais novo, chamado Francisco, que é uma turma conhecia aqui em Machado como Macuco. Macuco. Então, e ele ficou, acho que tinha, se eu não me engano, acho que ele não tinha mais do que 20 anos, criou todos os irmãos dele. Aí um dia chegou uma mulher e falou assim, Diogo, né? Falou assim pra ele, você não quer dar o seu irmão mais novo pra mim? Verdade. Aí ele falou, meu irmão, ele não é cachorro pra mim dar pros outros. E ele criou os 3 irmãos. Olha que maravilha. E ele criou os 3 irmãos, fez tudo isso aí que foi pra você, dirigiu as ambulâncias, antes dirigiu o caminhão, dirigiu a ambulância, viajou, ele fez muita coisa, assim, que hoje, se você vê essas ambulâncias de Machado, não faz nem a metade do que ele fez. Por isso que ele foi homenageado. Sim, ele foi homenageado. O que aconteceu? Teve uma história que na época do Dr. Juliano levou. Como que foi essa história? Não, quando ele passou um tempo mal, né? Ele já tinha largado a ambulância que tinha socorrido ele estava em casa e acabou passando mal. Eu não estava na minha casa nessa hora, né? E eu já tinha outra coisando. Aí ele passou mal e foi no posto de saúde. No posto de saúde não, aqui na Santa Casa. Na Santa Casa. Na Santa Casa. Sim. Aí chegou na Santa Casa. Era o doutor Juliano que estava lá, mas o doutor Juliano é muito amigo da minha família também, sim, o pai, a mãe, né? Certo. Isso aí sempre conheceu. Aí quando ele viu que era meu pai, ele ajudou. Não, eu vou junto conosco no carro na ambulância com ele. Aí o doutor Juliano foi com ele? Até Prudente. Aí quando o doutor Juliano, certo? Na gestão do doutor Juliano, quando ele foi prefeito, na gestão, né? Sim. Aí ele fizeram inaugurou o nome dele lá no posto de saúde lá da Bela Vista. Da Bela Vista. Em homenagem ao seu Diogo. Em homenagem ao seu Diogo, porque... E parece que o que eu vejo por aí, que lá no posto de saúde é muito bem tratado também. Quer dizer, então, que alguém está fazendo a parte dele bem ali. Exatamente, que bom. Graças a Deus, que maravilha. Deixou um legado. Seu pai deixou um legado. Ele fez. Isso é a coisa mais importante que tem. Seu pai deixou um legado, deixou uma história. Deixou uma história. E deixou uma história, por isso que quando você conversa com as pessoas mais antigas, que conheceu meu pai, todo mundo lembra. Eu lembro que seu pai me fez um favor, rapaz, ele me levou, me socorreu. Isso é muito gratificante, hein, rapaz? Ele me socorreu, me levou a minha filha para São Paulo e ajudou nós lá e fez... Puta, você fica até arrepiado quando a pessoa fala isso pra você. É gratificante demais. Isso, Nossa, é de arrepiar mesmo. E muito orgulho. Um orgulho. Geralmente as pessoas, quando encontram algumas pessoas que conheceram meu pai, que hoje tem muita gente, como já faz bom tempo, né? Então muita gente se ficou no meio do caminho, né? Mas quando você encontra as pessoas assim, para isso já se fala. Meu pai, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo pra mim, eu sou agradecido ao seu pai até hoje, porque ele socorreu minha filha, socorreu minha mulher. Ele chegou de São Paulo, ia tomar banho, ia dormir, tava morto de cansado e voltou pra tal lugar pra levar, pra socorrer, pra fazer. Isso é pra quem tem coração bom. Aí teve uma história, né? Aí é o seguinte, se você
tem um problema mental, existe pessoas que têm problema mental, que não tem cura. Você sabe disso. Lógico. Não tem cura. Não tem. Mas a família de vez em quando interna para dar uma aliviada. Isso. Uma aliviada em você, né? Certo. Então, o hospital que tinha aqui de pessoas assim era Marília. Marília. Então, você tinha que pegar uma pessoa dessa aí, veja bem, eles não levavam, nem a família ia junto. Colocava na ambulância, tinha que trancar o cara na ambulância para o cara não escapar. Meu Jesus amado. E chegar lá e entregar lá. Só que quando chegava lá em Marília, para você deixar ele, você tinha que trazer um. Isso também? Tinha que trazer um. Para aproveitar a viagem. Então eles olhavam lá no mapa, porque como a família, que nem falei pra você, a maioria que estava lá não tinha cura, a família ponha para dar uma descansada. Então, o que acontece? Você pega, eles olham a cidade mais próxima de Machado. Aqui, por exemplo, Coronel, seria Bernardes, Santa Anastácia, Santo Expedito, tal. E esse cara era lá do Porto Epitácio. Nossa, mais 100 quilômetros. Aí meu pai falou, para deixar ele, você tem que levar esse cara aqui. Meu pai pegou e levou. Bom, aí chegou lá, deixou o rapaz lá, na casa da família dele, para depois ele chegar lá, você tem que procurar a família do cara, porque você não sabe nem onde o cara mora, porque você tem que ir na delegacia, perguntar aonde esse cara mora, e a polícia vai passar a informação para você ir baixar a casa do camarada. Aí você vai lá. Aí meu pai deixou a vinha vindo. Quando chegou um pouquinho para frente de Bernardes, quase que meu pai passa em cima de um cara caído no chão. Meu pai foi lá e socorreu o cara tinha levado um tiro. Minha nossa. Ele pegou o cara aí ele falou pro meu pai que ele era motorista de táxi, que o ladrão tentou assaltar ele e deu um tiro nele. O cara que estava no chão. Exatamente. Aí o que meu pai fez? Meu pai pegou, botou na ambulância e levou pra coisa. Quando chegou lá foi o contrário. A polícia já conhecia até ele, o cara. O cara tentou assaltar o motorista do táxi. O taxista? O taxista deu um tiro nele. Meteu bala nele. Tem essas histórias assim do meu pai assim que você vê, rapaz. Mas ele você precisa de ver só uma história que contou dele pra mim. Pode falar. Aquele japonês costureiro que faleceu, que morava aqui em cima. Rapaz, esqueci o nome daquele japonês. Então, na hora que eu lembrar, eu falo o nome do japonês. O japonês costureiro. O japonês costureiro aqui. Que morava aqui em cima. Isso. Aí ele morava quase do lado da igreja. E meu pai estava levando ele para a mulher dele para São Paulo. Estava levando a mulher do japonês costureiro. Isso. E então foi o meu pai e o japonês sentado aqui. Os dois estavam viajando para São Paulo. Chegaram lá e estavam andando assim, porque a Tavares é assim, né? Aí eles subiram, tinha uma luzinha piscando. Aí eu falei, ó, Diogo, deve ter um acidente lá em cima, né? Olha só a luzinha piscando. Não, luz piscando é por tal. Aí eles desceram, subiram outra vez, só que não viram mais a luzinha. Depois, não que subiram assim, disse que apareceu uma bruta luz imensa em cima, lá parada do lado. Aí a ambulância começou a mandar. Ficava dando aquele soco. E os relógios tudo tremendo. Meu Jesus. Aí a ambulância. E essa ambulância era a primeira viagem que estava dando para São Paulo, que era novinha. Aí aquele negócio aquele negócio veio em branco assim, quando ele dava todas as cores, mas quando dava aquela cor branca assim, que parecia um dia na frente. Aí passou por cima da ambulância, assim, a ambulância tremendo tudo. E aí vinha assim, correndo assim, passou e sumiu. Depois, mais ou menos, diz que os dois não conseguiram conversar um com o outro. Só depois de uns 40 minutos que eles conseguiram falar um com o outro. Tão assustados que eles ficaram. Pasmos, né? Pasmos. Eles ficaram assustados. E a ambulância ficou tudo amarelo, como se fosse um carro velho. Assim, que nem um carro, sabe quando o carro está queimado do sol? Sim. Ficou mais ou menos daquele jeito. Os dois passaram, e eu acredito que é verdade, porque os dois contaram a mesma história para mim. Quer dizer, não foi uma mentira. Alguém viu alguma coisa. Rapaz. Entendeu? Alguém viu alguma coisa. E não se ouve como é. Aqui na época era complicado, não tinha como. Não tinha. Não é que nem hoje, uma informação. Não é. Nada, né? Uma informação. E passava um carro lá a cada. Vixe! Né? Não é que nem é diferente. Não, é diferente. Hoje o movimento aqui. É que nem as pessoas ouvem falar, mas antes era muito diferente demais. Era tudo muito médio. Hoje seria assim, vamos dizer assim. Hoje
você ter uma ideia, não sei se você chegou a essa época, mas se você chegar, você vai ver que a gente não tinha banheiro, a gente tinha privada. Ah, eu peguei, bicho. Cada mosquitão desse tamanho azul, passando pra sua cabeça, você olhava para aquele buraco lá, você falava, meu Deus do céu. A molecada nova não pegou isso não. Não pegou não. Eu sempre morei, mas eu ia no sítio, nos meus tios, era tudo assim, baldão de água, puxar água no poço. Pra tomar banho e ficar aproveitando a água ali, pra você não ter que ir lá de novo, puxar a água pra pôr de novo, pra tomar banho de novo. Bacia, canequinha. Não, foi Então, a vida, ela era muito boa, mas não tinha tecnologia que tem hoje. Exatamente. Mas era uma vida que você tinha que inventar as coisas pra você brincar, jogar peão, piboquê, era tudo aquela festa, cara. E nós não se preocupava quem vencia. Exatamente. Você tocou num ponto, foi até bom você falar isso, porque a gente já fez a homenagem pro seu Diogo, né, as histórias dele, que vai ter muitas, se a gente contar a história do seu Diogo aqui, vai ficar madrugada, né? Madrugada. Me conta um pouco da sua história, a história do... Você tem várias, a história do alcoólatra. Tá. A história do cinema que você contou do seu. Eu quero que você conta como que era Machado. Aí vamos falar de você, o que você viveu em Machado na sua época, uma época mais recente. Então vamos dizer assim, que eu vou dizer uma coisa para você assim, aquilo que eu estava lá. Exatamente, o que você viu. Exatamente, então, o que você presenciou, não histórias dos outros, a sua história. Aí... Era assim, vamos supor assim, na minha casa, na rua aqui, Você morava onde, né? Na Vila das Américas. Ah, você morava aqui na avenida mesmo? Isso, só que era tudo embaixo. Asfaltada, bonitinha. Era assim. A casa era lá no fundo. Lá embaixo, onde tem o bar, hoje. O açougue do bar. Isso, lá era um buracão. Onde tem aquela igreja também, é outro buracão. Ali, e eu morava um pouquinho pra cima. Você morava... O Expedicionário, tem a rua Expedicionário ali? Sim. Eu morava, acho que 2 casas pra cima. Entendeu? Entendi. Aí, e ali, assim, a rua vinha assim, quando chegava ali, ficava um top assim, ó, bem violento. E as casas eram bem mais altas do que na rua. As casas ficavam mais lá em cima, as ruas ficavam mais embaixo. A rua ficava lá embaixo. Isso. E esse meu tio do meu pai, irmão. Aí, seu tio. Aí, ele era alcoólatra. E ele não trabalhava, não fazia nada, porque ele era alcoólatra, né? Então, mas ele tinha uma varandinha na área e ele estava sentado lá. Aí, de repente, veio um caminhãozinho carregado de pinga, mas ninguém sabia que era pinga. Tá, o caminhão vinha andando? E o caminhão veio subindo, aquele morrinho. Subindo. O seu tio alcoólatra. Aí, quando chegou bem na pé dele, rapaz, não sei que dia, pum, quebrou o caminhãozinho. Aí meu tio tava lá assim, parado, olhando. Eu vou ajudar esse cabo. Não. Ele tava só olhando. Aí o camarada desceu do caminhãozinho, olhou o caminhãozinho pra cá, olhou o caminhãozinho pra lá, e o caminhãozinho já não andava mais. Aí, como viu ele tava lá, ele falou assim, ô senhor, o senhor pode tomar conta aqui do meu carro, da minha caminhonete, que eu vou chamar o mecânico pra me ver o que aconteceu com o meu carro, que ele não tá conseguindo subir. E era uma barrica assim em cima do caminhão. Ele deu óleo. Aí, né, meu amigo, acho que o cara saiu, ele sentiu o cheiro, né? Inferniza. Aí, acho que ainda por cima tinha uma torneirinha. Aí ele falou, vou cuidar com muito carinho. Aí mas ele nem sabia que era pinga, ele estava todo. Aí ele começou a beber e ficou bêbado. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou um balde, carregou pinga pra todo mundo. E enchia o balde assim, ó, ia pra cá, ia pra lá. Foi fazer média com a vizinhança. Foi, Aí tinha a dona Minervina, assim, que era uma bezedeira naquela época lá, assim, ficava do Sorozimbo, né? Ficava desse jeito assim, ficava lá e distribuiu pinga pra a vizinhança toda. Aí o cara chega e ele tá caído do lado do caminhão, com aquela negócio, com a torneirinha aberta. E a pinga escorreu lá embaixo. Minha nossa senhora. Você sabe, rapaz, que uma vez eu cheguei... E aí, papai, e o que o homem fez? O homem queria receber do meu pai. Ô, seu João, você tem que pagar o negócio aqui. Eu quero perder a pinga dele. Eu falei, mas eu nem tô sabendo o que aconteceu. Meu pai falou, eu nem tô sabendo o que aconteceu. Meu Deus do céu. Aí uma vez eu cheguei numa dessas viagens que a gente faz pela vida, eu entrei num restaurante para coisar e olhei um desenho. Rapaz, era igualzinho aquele desenho
Do coisa. Só que. Qual coisa? É igualzinho aquele desenho do meu tio. Só Tá. Entendeu? Entendi. Só que esse cara tava diferente, ele tava de boca aberta com a pinca dentro da boca dele. Esse não, do meu tio não, meu tio tava do lado. Entendeu? Entendi. Entendeu? E quando eu vi aquela foto, aquele filme, mas na hora veio essa imagem na minha cabeça. É uma coisa que marca, né? Marca. E como é que era o cinema em Machado, né? Ah, rapaz, era cheio de gente. Porque aí você já pegou a sua parte de jovem, como é que era? Você ia no cinema? Na verdade, eu não peguei Porque eu essa imagino, parte. como que funcionava os cinemas, Como é que funcionava o cinema? Porque hoje é tudo fácil, né? Como é que funcionava pra você fazer um filme? Na época aqui em Machado. Os maquinários eram muito diferentes dos filmes. Os maquinários Como que era? Aquelas fitas, né? Era aquelas. Aqueles rolão, não é? Rolão. Sim, e como que funcionava? Explica pros jovens aí que não sabem o que é isso. É assim. Vamos supor, né? Você tem 2 eletrodos, certo? Igual aqueles. Sabe aquela solda elétrica? Sim. É quase igual que lá. 2 eletrodos que encostavam um no outro assim e saía fogo. Olha. Por isso que a imagem ficava assim, tremendo. Então a fita passava ali em cima, descia, por baixo. e outro rolo embaixo ia rolando. Então o filme passava ali. Então passava com aquela luz, mandava lá pra tela. Só que de vez em quando acontecia de quebrar. Isso que eu ia perguntar. Acontecia de quebrar, não acontecia? Acontecia. Mas E era aí? sempre, era sempre. Aí, quando quebrava, a turma começava a gritar lá embaixo, né? Porque tinha pagado, porque o cara sabia que ia perder um pedação do filme. Porque pra você passar de novo aquele pedaço até rolando assim, rapaz, o cara perdeu. Mas tudo ficava bravo. Mas não tinha outro jeito. Aquelas máquinas. Aí parava o filme, cortava e Acendia a luz. colava, acendia a luz. Não colava. Não colava? Não colava. Rolava só. Puxava ele e era uma sequência. E daí continuava. Aí quando acabava esse rolo, tinha 2 máquinas. Quando acabava esse rolo, entrava outra máquina. Mas esse rolo tinha que ir até o final. Aí sim, quando você pegava esse rolo, você levava, tinha um lugarzinho assim, que você colocava numa máquina, assim, que máquina, né? Máquina. Era uma manivela assim pra você voltar. Sei. Entendeu? Aí você ia voltando o negócio assim, quando chegava naquela parte que tava quebrada, aí sim, aí você colava. Sim. Entendeu? Isso. Aí você colava e voltava rolando. Se o filme era para passar só naquele dia, só o final de semana, assim, que por exemplo, eles contrataram o filme para passar só o final de semana. Que geralmente os melhores filmes era mais caro para o cara contratar. Então o que acontecia? Quando acabava aquela sessão, que era sábado e domingo, que passava sempre o mesmo filme, sábado e domingo. Aí o que acontecia? Tinha que pegar, descer na estação, entregava o rolo de filme, depois meu pai ia para casa. Era desse jeito. Todo sábado e domingo. Estação, né? Estação. Outra coisa que eu vejo e sinto muito estar naquela situação. É outro lugar cheio de vida. Estação. Estação é a história de Machado, é na estação. É que a gente não tem, eu não tenho, eu vou falar a verdade pra você, eu não tenho capacidade de sabedoria bastante, nem tenho capacidade de fazer tanta coisa, mas se eu tivesse, cara, eu ia tentar ajudar, fazer aquele barracão, sabe aquele barracão lá de cá? Sim. Fazer uma história de Machado ali. Um museu. O museu de Machado. Agora, impressionante que os negros pegam, é que nem o cara fala. Eles pegam, tá lá, abandonado. Mesmo que a prefeitura quisesse fazer alguma coisa, não pode fazer nada. A prefeitura não pode fazer. Isso que é triste. E ali, rapaz, olha, se você buscar fotos, imagens daquela época, quantas coisas maravilhosas que vai ter ali. E outra coisa interessante, que até hoje eu queria saber como é que os caras conseguiam fazer aquilo. Então vinha o trem, certo? Certo. O chefe da estação estava aqui com uma espécie de um que nem um porrete de polícia. Sim. Ficava assim com a mão. Aí um entregava pro outro, o trem passava. Um entregava pro outro, o outro pegava. Entendeu? Olha só, rapaz. Aí levava na máquina, aí o trem parava, aí quem quisesse montar, ia embora. Mas na época, assim... Aqui, na época, você lembra, quando passava trem aqui, ele ia até pra onde? De onde pra onde? Ia até no Porto Pitácio. Então, mas ele saía de Prudente ou era de Machado? Não. Ele vinha lá de Assis, pra aquela região toda lá. Vida, então ele vinha longe. Ele vinha longe, pra você ter uma ideia. Se você fosse... Então dependia muito do trem na época. Isso, por isso que eu falo pra você, aquele barracão lá de cá, ele vivia cheio de mercadoria, de transporte. Porque Machado era o seguinte, você não comprava as coisas em Prudente, que nem hoje. Oi, o telefone? Não, pode deixar, tá lá. Não é meu, não. Ó,
Então eu não tinha coisa de comprar as coisas, porque não é tão fácil para ir para Prudente como é hoje. Não tinha. O Machado tinha o seu Quintino, tinha aqui as coisas aqui, tudo aqui, o seu Fredinho, tinha um monte de gente aqui que comprava tudo aqui. Então não tinha que ir, ninguém ia em Prudente comprar as coisas, era difícil. Era mais fácil o pessoal de Prudente vir aqui pegar. Exatamente, mas você não tinha essa facilidade de ir para Prudente. Então o Machado era assim. Tinha tudo aqui. E o Machado era assim. Você ia comprar arroz, não era pacote. Que nem tem hoje, era de saquinho. Não era? Você não era do saquinho? Não. Então eu sou mais novo. Então você é mais novo. Era uma coisa de madeira até embaixo, cheio de arroz em cima, o cara pegava aquela concha assim, jogava no saquinho e pesava. Exatamente, eu lembro disso. Eu lembro. Era assim, no seu Fredinho aqui. Pegava a conchinha, jogava, pesava e tal. O arroz, o feijão. Isso, não tinha nada disso. Milho. Então, e essas coisas eram compradas de quem? Dos caras que trabalhavam no sítio aqui. Exatamente. Então tudo era fornecido aqui era produzido e aqui era vendido. Aqui Machado produzia, aqui mesmo vendia, todo mundo, o dinheiro ficava no município, girava. Só girava. Não tinha caminho para Prudente. Exatamente. Então o que aconteceu foi isso. Então as coisas foram facilitando, Prudente foi crescendo demais, grande coisa, grandes mercados, grande coisa, o povo começou a ir lá e Machado ficou desse jeito que você está vendo agora. É verdade. Entendeu? É verdade. E tem uma história das Três Pontes. Como que. Acho que você sabe contar essa história para nós. A história de Três Pontes para Coronel Goulart, que todo mundo conhece. Conta para nós aí. Três Pontes é porque é Três Pontes. Certo. Era Três Pontes. Uma, duas e três. Certo. Uma ponte menor, uma pontinha um pouco maior e outra maior ainda. Certo. E com o tempo, por causa da erosão, tinha que fazer uma ponte maior. Então diminuiu uma ponte, ficou duas pontes e tornou uma ponte maior. Então a ponte, ela não tinha, quando eles destruíram, não tinha como chegar lá em Coronel Goulart. Era difícil, você tinha que ir por Pirapó, né? Pirapó. Aí a turma já estava, aí já foi marcado lá, pelo menos para a empresa de ônibus, que já estava faltando pouca coisa para terminar a ponte. Mas aí o ônibus veio para ir por aqui, por dentro. Por dentro. Quando chegou lá, existia o senhor Xavier. O senhor Xavier era o chefe do grupo. Sim. Aí foi a hora que ele mandou parar o ônibus, certo? Para inaugurar a ponte, porque a ponte estava pronta, parou o ônibus, e naquela época, você sabe, também não existia gelo. Vixe. Para gelo já era mais complicado, né? Todo mundo tinha geladeira. É verdade. Então, colocou os Guaraná dentro do rio. Do rio. E deu aquela refrescadinha e o povo no Guaraná. Aí parou o ônibus. Inaugurou a ponte. Foi assim que inaugurou. Depois fizeram essa ponte que você viu de coisa aí, mas era tudo desse jeito. Puxa vida, rapaz. Era tudo feito de madeira e tudo feito. Não existia assim, engenheiro projetar nada. Ali você tinha que fazer de acordo com a sua cabeça. Era desse jeito. O mundo era assim. Não existia essas pessoas que hoje chega com a carregadeira assim, joga. Não. Era tudo na pá. Fazia aquelas cabeceiras de ponte, era tudo feito na pá. Os caminhão, nessa época meu pai estava com o caminhão ainda. Quer dizer, então que eles iam até naquele pedaço, enchia o caminhão, voltava, levantava aquela caçamba, voltava de novo. Era desse jeito a vida naquela época. E a cidade de Álvares Machado na época? O jovem, né? O Zé Roberto. O jovem. Não, o Zé Roberto ainda é pivete. Mas o Zé Roberto já ficando mais jovem, como que eram as brincadeiras aqui? Porque hoje a criança tem internet, brinca com tudo. E na época os nossos pais não tinham condição de comprar brinquedo. Não, nem existia também. Existia muito pouco, né? E como que o Zé Roberto brincava? O Zé Roberto brincava de peão. E nós... nós brincava de peão, de pega-pega. Nós pegava... O que é peão de pega-pega? Como que brinca para a molecada saber o que é? Nós tínhamos que jogar o peão, nós só pode se mover com o peão rodando. Nós não podia se mover com o peão parado. Então nós tivemos que desenvolver uma técnica específica para nós pegar mais rápido possível o peão para o cara não pegar nós. Porque o pegador também, ele tinha que só mover, pegar nós se o peão estivesse rodando na mão dele. Olha que legal. Então nós rodávamos o peão e sim pegava na mão. Então, eles não jogavam no chão. Eles pegavam, o peão subia, pegava na mão e saia correndo. Jogava. Deu na mão. Pegava e saia correndo. Olha. Aí nós adquirimos técnica, entendeu? De peão, aí ele começou a brincar.
Aí nós chamamos um cara chamado corta-arroz. O que é corta-arroz? Nós tínhamos que pegar o peão aqui, rodar e jogar mais ou menos o peão uns 7, 8 metros mais ou menos de distância, ele tem que ir rodando. Aí nem fazia aposta, entendeu? Entendi. Quem que conseguia fazer o peão ficar rodando lá. Porque às vezes o peão não caía rodando. É, lógico. Era muito longe. E às vezes a gente pegava e colocava até um pedaço de pau, um negócio bem alto, que assim, pra jogar por cima dele pra cair do outro lado, rodando. Olha só. Olha a imaginação, né, rapaz? Nós tínhamos que imaginar, né? Não tinha outra coisa na vida. Nós tínhamos que pensar em como brincar. Como brincar. Você entendeu? Nós não pensávamos assim, eu vou ser melhor ou pior do que você. Nós queríamos brincar. Esses tempos atrás eu tava vendo uma criança brincar de bafo. Ele não sabia bater na figurinha, cara. Mas hoje é assim mesmo. Porque tinha a época nossa lá, nós tinha a nossa época de peão, nós tinha a nossa época de biboquê. Biboquê. Nós tinha nossa... Tem gente que não sabe o que é biboquê. Nós tinha a nossa época de jogar biroca. Biroca. Então, quando nós queríamos comprar alguma coisa, era no seu Fredinho. Quem que era o dono do bar? Não, Fredinho? Seu Fredinho era o dono da loja que vendia. E ele sabia. Aonde que era a loja dele? Bem aqui, assim, ó. Um pouquinho pra baixo aqui. Você não sabe onde que é esse mercadinho novo que fizeram aqui, essa farmácia? Sim. É mais ou menos nessa farmácia que tem isso, é mais ou menos nessa área aí. Era o seu Fredinho. Era mais ou menos ali. Certo. Aí tinha lá, você chegava, entrava lá, ele já até conhecia a molecada, da cidade toda, ele sabia. Ele sabia a época certa de comprar os brinquedos que a molecada ia brincar. Porque ele sabia que, assim, é a época de peão. Então ele já comprava um monte de peão e deixava lá com a molecada brincar. Porque ele sabia que a molecada ia comprar peão. E é isso que nem fazia. E era isso aí. Ou então, quando ele não estava fazendo essas coisas aí, quando nós era pequeno, sabe essas tanajura? Sei. Tanajura não é desse tamanhozinho assim, a tanajura é desse tamanho. É grande. Sabe o que nós fazia? Eles pegavam aquela tanajura, arrancavam as bundinhas dela, colocavam na latinha e fritavam e comia. Olha só. Você já pensou? Carninha branca. Bom demais, mano. Coisa da molecada. Coisa de molecada, nós fazia. E aí o Zé Alberto foi crescendo, aí estudando aqui em Machado mesmo. Estudei aqui em Machado, estudei até no SESI, né? Quando eu abri o SESI, acabei estudando, cheguei a enfrentar o SESI, quando o SESI era aqui em cima da igreja metodista, né? Metodista, né? Isso, era em cima da igreja metodista, eu peguei o SESI ali. Mas o mais legal, o que eu tenho assim, eu não sei, vocês já contamos essa história aqui? O quê? Do como é que ficava o jovem? Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá. Então, lá. Aí depois você passou, estudou e tal, aí você fez na época o colegial, né, Zé? É isso? Eu saí daqui de Machado nessa época daí. Eu fui morar em Limeira. Você foi sim. Eu fiquei 11 anos em Limeira da minha vida. Você ficou 11 anos em Limeira. Isso, porque em Limeira, cara, na época, pra você ter uma ideia, o Limeira, quando você precisava trabalhar. E aqui não tinha serviço. Limeira, cidade grande, né? Lá tinha 400 indústrias, cara. Na década de 70, você não precisava procurar emprego. O nego chamava você na porta. Você escolhia seu emprego. Você servia. Depois que começou a crise de 70, aí danou-se. Aí, meu amigo, aí não teve jeito. Só o Vargas mandou 1000 pessoas embora. Olha só. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, isso era industrial, era tudo, mas eu tive que voltar para trás. Certo. Porque não tinha mais trabalho lá. Aí foi que eu voltei para de novo. Aí foi aí que eu comecei a arrumar geladeira, entendeu? Isso. Aí você ficou 11 anos lá em Limeira e você voltou para Machado. Voltei para Machado. Aí você chegou aqui em Machado, você com quantos anos mais ou menos, Rapaz, eu tinha... Você deve ter saído daqui com uns 17? Mas quando eu voltei lá, eu voltei mais ou menos com uns 30 anos. Mais ou menos, 30 anos. Você casou lá em Limeira, não? Não, eu casei com a mulher de Machado. Mas você casou antes, então, de Limeira? Nada, eu casei com ela depois que eu voltei. Tá. Então você ficou, aí você voltou pra cá. Voltei a casar. Sim, aí você casou com aí você casou aqui. Casei aqui. Mas sua esposa casou aqui. Como é que é o nome da sua esposa? Divanir. Isso. Bom, pra conhecer a minha mulher, é simples. Só falar assim, ela é neta da Maria Mineira. Neta da Maria Mineira. Pronto. Quem não souber não é machadense. Não é machadense. Não é. Aí você voltou pra cá e você foi fazer o que da sua vida? Mexi com geladeira e máquina de lavar roupa. Que meu pai já mexia. Então já aproveitei com ele, já as pessoas já começaram a me conhecer e eu fui evoluindo, fui crescendo, fui evoluindo. Montei minha oficininha.
E vivi até hoje com ela. E como é que era as noites de fim de semana aqui em Álvares Machado nessa década de 70, acredito 75, 76 por aí? 76? 76, 77 por aí. Como que era Álvares Machado? O que um jovem fazia Não, na época? nessa época ele não ficava mais aqui em Machado. Não, né? Não. E então, antes disso, o que os jovens faziam? Não, se for antes de sair naquela época da juventude lá que vinha, que era o que tinha o fute. Certo. Conta a história do fute pra nós. O fute é diferente. O fute, nessa época nem era assim. Quando você tinha 20, 22 anos, você ficava enfileirado naquele negócio. Calma aí. É isso, é entre a... Você ficava ali na cooperativa, certo? É. Até aqui perto do posto, mais ou menos. Dos dois lados Certo. da rua. Aí enfileirava. Enfileirava, um do lado do outro. As moças andavam de mãozinha, de coisinha dada assim, dali, perto do posto, até perto do cinema e voltava. E as moças iam andando e os homens olhando. Os homens olhando. Paquerando. Certo. Certo? Que nem falei pra vocês, existia esse aqui, depois tinha um grupo de pessoas crentes que ficava ali orando. Certo. E aquele movimento. Então era o povo paquerando aqui, aí o pessoal fazendo culto do outro lado. Isso. E aí? Aí um exemplo, aí você paquerava lá e dava certa paquera, sujava uma piscada, um negócio, aí como é que fazia? Aí o cara ia lá com ela. Aí ia com ela onde? Ia conversar com ela ali, andando. Andando com ela. Do lado dela. Do lado dela. Se ela fosse aquela pessoa que estava no meio, então ela vinha pra beirada. Olha que coisa interessante. Ela vinha pra beirada. Aí os dois iam conversando. Se no papo enrolou alguma coisa interessante, o que acontecia? Ela saía do grupo, ela e ele, e ia atrás, lá, entre o jardim e o parquinho. Tinha um lugar que as pessoas ficavam ali, encostadas demais, ficavam do lado do jardim, certo? Certo. Aí eles ficavam batendo papo. Se o papo rolou alguma coisa interessante, se deu certo, os dois iam continuar namorando. Olha que coisa. Se não deu certo, cada um voltava pro seu lugar. E assim começava. De vez em quando tinha uns quebra-pau, que vinha gente de Prudente, gente de Bernardes, entendeu? Aí tinha ciúmeiro do povo daqui. Aí o povo daqui tinha ciúmeiro lá, né? Porque as mulheres, cara de Prudente, sabe como é que é, né? Cara de fora, aqueles negócios. Mas nada assim que levasse alguma coisa tão muito grave, entende? E aí, as famílias traziam seus filhos, e era família. Brincava ali, ficava todo mundo brincando. Aí tinha um pipoqueiro. Existia a praça ali, não? Existia a praça, né? A praça era central. A praça era cheia de vida. Tinha gente, olha, um domingo, cara, ali era tão cheio de gente que você precisa de ver só, era brincadeira. Era a diversão do povo. Era gente que vinha do sítio, era gente que vinha de todo lado para poder fazer o fute. Entende? Então, aonde você vai? Vou no fute. Era desse jeito. Então era muito cheio de vida. O cinema aberto, quando passava filme bom, aquela fila imensa. Era tudo ali. Os pipoqueiros ficavam ali, aqueles vindo aquele puxa-puxa, aquelas doce ali. Era tudo reunido naquele pedacinho ali. Entende? Porque ali estava cheio de gente. E os garotão de 15 anos, que não podia ainda namorar ainda, porque não era como era hoje, né? As coisas eram muito diferentes. Exatamente. Eles ficavam na parte do cinema, sentado, ali no jardim. Não tem aquele banquinho, aquelas coisas do jardim? Sim. Ficava todo mundo sentado ali, batendo papo um com o outro. Olha. Era assim o final de semana. Mas nós ia contente pra casa. Puxa vida. Era desse jeito. Mas eu vou te contar uma coisa pra você. Era uma época muito... Assim, existia muito união das pessoas. Separava numa rua, você sabia quem era, filho de quem, da onde veio, quem era ele. Então, não existia, criança podia andar na rua, ir lá no parquinho, voltar. As mães ficavam sentadas conversando ali, as crianças iam no parquinho, eles brincavam até para dizer chega, depois voltavam. A única coisa que a gente deixava um pouco o parquinho é quando vinha o trem e nós percebia que era uma Maria Fumaça. Aí ia todo mundo lá. Aí nós ia lá ver. Entende? Porque a Maria Fumaça já estava acabando, né? Então era raro aparecer uma Maria Fumaça. Então quando vinha, passava de noite, ainda mais que soltava aquela faísca pra cima. De ver, Quando soltava aquela fumacinha, aqueles foguinhos pra cima, aí nós adorávamos aquele negócio lá, ficar no meio daquela fumaça. Que coisa gostosa. Então nós passamos por toda essas fases dessa vida, assim, que nós vimos, que eu vi. Sair daquele tempo onde ninguém tinha nada na vida.
Quando você comprava uma alpargata, rapaz, é a maior felicidade do mundo. Entendeu? Nós saímos de uma vida que nós não sabíamos nem o que era um telefone. Verdade. Certo? Verdade. E eu vi tudo isso crescer. Até chegar nesse ponto. Quando eu ia imaginar na minha vida que um cara ia pegar um telefone, nem sabia nem celular, e ficar falando na rua. Verdade. Já nem passava pela minha cabeça. Então era tudo essas coisas que tinha. Naquela época também tinha muito, que fazia muito diversão em Machado, era o seguinte, quando chegava um circo. Rapaz, aquilo pra nós, por nós que era criança, aquilo pra nós era um divertimento danado. O circo ajudava. Ajudava. Aí eles passavam aqui. E antigamente tinha muito circo, né? Hoje tem ainda, mas os circos pequenos existiam muitos, né? E você pode ver, aqueles maioria dos cantores antigos, você pode ver que todos vinham no circo. Vinha em circo. Na época era a maneira deles mostrar o trabalho, ganhar o dinheiro. Não tinha, era circo. Era circo. Quando o circo chegava aqui, você percebia só que delícia. Às vezes algum circo vinha com alguns animais mais coisados, eles desfilavam na avenida. Entendeu? Todo mundo ficava aqui na rua, aqui, olhando para ver. Rapaz, isso aqui que era um divertimento danado. Nós se divertia talvez com um pouquinha coisa. Nós se divertia. Nós não se divertia com coisa, nós se divertia com qualquer coisa que nós via, nós fazia. Era um carrinho, sabe? Uma lata enfiada, um barbão, um arame assim no lata, cheio de terra e puxando. Já rodava. Aí rodava, já era um divertimento. Tudo que nós fazíamos não era que nem hoje. Então, eu não sei se foi para melhor ou para pior, eu não sei. Mas que não, a coisa melhor, mas a coisa pior. Isso não tem jeito. A coisa vai evoluir e a tendência é evoluir muito mais ainda. O que nós estamos vivendo hoje vai ficar para trás e vai aparecer coisas aí. Vai. Ô Zé, e você tem mais alguma história que você pode contar? Nós já estamos super estourados. Você tem mais alguma história que você lembra, que você pode falar pra gente? Que às vezes eu esqueci de te perguntar, que a gente conversou tanto. Olha. A gente tá batendo papo aí, vai fazer quase 1 hora. E parece que a gente começou faz 5 minutos. Olha, quando o papo é bom, é assim mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, acho que eu tenho tanta assim, história mesmo da vida, entendeu? Que a gente, quando era criança, tinha aqui o Mané Tranca-Rua, o Samuel, o Valdeci. Mané Tranca-Rua, seu Manuel, né? O Manuel. Mané Tranca-Rua, porque era ele que fechava. Fechava a rua. Quando chegar, era pro fute, ele que separava. Ele que abria e fechava. Ele que abria e fechava. Aí colocaram o Mané Tranca-Rua. Isso, porque ele trabalha na prefeitura também, né? Sim. Então, acabou pegando. Não sei que os filhos dele às vezes não gostam que a gente fala isso. Não, mas isso aí é um carinho por ele. É um carinho. Nossa, mas a gente. Eu não saía da casa dele. Isso ficou marcado. Tem uma história comigo, certo? Conta a sua história. Isso. Bom, eu tinha um amigo que morava para baixo da minha casa e ele tinha um apelido chamado Barriga. Barriga. Ele sempre levava o cavalo para comer na rodovia. Certo. Na rodovia. E ele me chamou para ir para a rodovia, para levar o cavalo junto com ele. E sempre ia com ele também, certo? Vamos, meu pai comprou um cavalinho novo, vamos lá. Falei, vamos. Só que você vai com esse cavalinho aqui, filho. Não tem a porta do céu? Porta do céu. Mas ali era a terra. Sim. Certo? Aí, vamos apostar a corrida? Falei, vamos. Aí, pra lá. Rapaz, a primeira porteira que o cavalo viu aberto, ele entrou. Nossa. Aquilo me jogou no barranco. Que eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Fiquei mais ou menos uns 15 minutos sem abrir a boca, sem conseguir falar. E a sorte que eu caí no barranco, porque o cavalo, na hora que ele entrou, tinha a cerca de arame estava parada, ele parou e eu caí do lado. Essa foi escapei da morte também. Olha só, rapaz. E a gente estava falando dos brinquedos, né? Eu acho que era um exercício para as mentes, né? Era. Eu acho que as pessoas, os jovens se preocupavam com coisas mais o ego prazer de brincar. De você ter que fazer um brinquedo. Eu acho que isso ajudou muito essas pessoas para chegarem, quando chega mais velhos, né, Zé? A pessoa às vezes é um pouco mais, como que eu posso colocar uma palavra? É diferente dos jovens de hoje. Porque quando você tem tudo na mão, quando tudo é fácil, às vezes você não tem tanto exercício na sua mente para você fazer as coisas. Não, mas se você for pegar a sua época, todas essas histórias que você está contando, a diferença é exuberante.
Não é verdade? Não, mas eu sei disso, certo? Eu sei disso, que você tem uma parente que ele é professora de criança, que nós, Sim. quando minha mãe levava para ver uma criança que nasceu, ela levava 15 dias para abrir os olhos. É verdade, cara. É verdade. Não é? Hoje não, hoje a criança nasce com os olhos abertos e com os dentes. Já tem esse brincado que onde nasce andando. Então você vê que está modificando o mundo. Então a gente está participando de tudo isso. Tudo isso. Eu espero, eu sei que eu não vou chegar há muito tempo, mas eu vi muita coisa. Eu falo pro meu neto. Eu falo assim para ele, olha, aquilo que está passando hoje eu vi nascer. Exatamente. A gente teve esse privilégio mesmo. Eu vi nascer. A gente teve esse privilégio, é verdade. Ô Zé, e o que você tinha pra gente encerrar? Eu queria que você deixasse uma palavra, alguma coisa pros jovens de hoje. Rapaz, hoje eu vou dizer uma coisa pro jovem. O mundo está muito competitivo. Hoje. Na minha época não era assim, mas hoje é assim. Hoje você tem que estudar. Não é só estudar. Só estudar é fácil. Porque eu conheço muito advogado que não é advogado. Você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente, desenvolver a mente. Porque a mente que tem que ser a sua criatividade. Você tem que ser criativo. Não adianta você estudar e não ser criativo e estudar e não sei como é que eu vou explicar para vocês assim. Você sabe o Einstein? Sim. Einstein. Sim. O Einstein é o seguinte. Existem pessoas no mundo hoje que é mais inteligente do que o Einstein, mas conseguiu ser o Einstein? Verdade. Não é. Por quê? Porque o Einstein ele não era só inteligente. Ele sabia das coisas em volta dele. Ele tinha esse conhecimento. Se você adquire uma profissão, você tem que procurar estudar o máximo possível para você poder fazer ela melhor cada vez mais. E outra coisa, a sua todo profissão. sentido, né? E outra coisa, qualquer profissão minha, por exemplo, eu sou refrigerista. Eu tenho a minha profissão. Você é refrigerista e trabalha também no Foto Bruno, né? Presta serviço pro Gilmar, alguma coisa, não é? Não? Você por causa do cinema, né? Por causa do cinema. Você esqueceu do cinema? Então, aí o que olha pra você ver. O que você fez na época lá, que te trouxe hoje pra você trabalhar? Você faz trabalhos terceirizados pro Gilmar, né? Isso. O que você faz hoje? Então, para as pessoas entenderem. Eu ajudo ele a fazer os filmes. Certo. E também faço os filmes para ele. Por quê? Porque eu como assisto muito filme e ainda continuo assistindo, certo. Eu sei como eu vou cortando os filmes de acordo com aquilo que eu vejo no cinema. Então, para você aprendeu uma coisa lá atrás, uma coisa de 50 anos atrás, né, Zé? Hoje você... Aquilo que você adquiriu, que era uma coisa diferente da fita, do rolo, hoje você vê essa facilidade e como te ajuda também. Lembra que nós comentamos? Existe a coisa que piorou, mas existe a coisa que melhorou também. Exatamente. Né? Hoje você não corta uma fita, hoje você corta na hora, às vezes a gente está montando. Então, olha o que você aprendeu lá atrás, que é que você acabou de falar pro jovem agora, olha o que você aprendeu lá atrás e você está fazendo hoje. Então, o que eu falo para você? O que a pessoa tem que ser é sábio. Exatamente. Usar a sabedoria. Exatamente. E se você não adianta você ser inteligente e não ser sábio. Exatamente. Perfeito. É isso que o Einstein era. Ele era sábio. É por isso que ele adquiriu. E quando uma pessoa quer ser diferente no mundo, não adianta eles cortar o cabelinho deles assim, não, que isso aí não é de ser diferente. Tenta ser diferente da sabedoria. Exatamente. Não adianta vestir sapato de qualquer jeito, roupa caindo, botar aquele negócio no nariz, assim, ó, caindo, que nem se fosse lembra dos boi? Que o nego amarrava aquele negócio nas mulheres assim, e com aquele negócio? As pessoas querem ser diferente, mas é burro. Mas quem sabe ser inteligente? Quem sabe ser inteligente com sabedoria? Mudar, fazer o mundo. Por exemplo, o Einstein. Ele usou o cabelo tudo arrebentado assim pra cima. Mas o que ele deixou? Alguém lembra dos cabelos dele ser arrepiado? Não, verdade. O nego lembra aquilo que ele fez de bom, de sábio. É isso que as pessoas têm que entender. Se quer deixar alguma história, não adianta pendurar coisa no brinco, na orelha. Se quer ser diferente, seja diferente da sabedoria. E fazendo sempre o bem. Sempre fazendo o bem pros outros. Lógico, não adianta você fazer muita coisa hoje em dia. Você teve um exemplo aí da sua casa, você sabe muito bem. Né? Exato. Pessoal, hoje nós estivemos aqui com o Zé Roberto Nenzi, o filho do seu Diogo. É uma alegria, Zé, prazer. Eu não te conhecia, mas foi uma alegria. Mas você conheceu minha mulher.
Conheci sua mulher? Ela comprou tinta lá na Puxa, Solar. que maravilha. Ah, que maravilha. Que Você conversou. maravilha. Agora o carinho ficou especial. Obrigado, um beijão. Lembra que eu falei pra você? Eu falei pra você, né, Gilmar? Falou, eu falei pra ele. Pessoal, Pronto. eu queria, Zé, agradecer o Zé. A nossa live terça-feira vai ser com a Maria José de Souza, a Mazé. Super conhecida, professora aposentada aqui de Álvares Machado, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que todo mundo gosta dela. Gosta mesmo. Nós vamos fazer uma live com a Mazé terça-feira e nós aguardamos vocês. E as pessoas ficam mandando, às vezes, me perguntando por WhatsApp, às vezes vem aqui no Gilmar, às vezes vai na minha loja falar comigo: ô Elcio, você tem que levar o João, você tem que levar o Pedro, você tem que levar o Paulo. Gente, graças a Deus a nossa agenda está cheia, nós estamos separando as pessoas para vir. Tem várias pessoas que as pessoas já me cobraram: ô Elcio, o fulano vai quando? Quando que vocês vão chamar o Beltrano? Tá indo por data, é um dia por semana. Então a gente está colocando, cada hora a gente vai colocar umas personalidades diferentes daquilo que faz, em profissões diferentes, para a gente tentar resgatar a história de Machado, cada um dentro daquilo que foi feito dentro da sua história. Tá bom? Então quero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Nós vamos começar a fazer um pouco de live gravada. Pessoas que já estão mais velhas e não conseguem fazer uma live ao vivo. Então eu e Gilmar, por causa da cobrança dessas pessoas que a gente precisa fazer, a gente não pode deixar de fazer com muitas pessoas que têm histórias em Machado. A gente vai começar a fazer algumas lives gravadas e o Gilmar vai jogar dentro da TV Foto Bruna. Tá ok, pessoal? E a gente quer sugestão sim, tá? Às vezes eu e o Gilmar precisam de sugestão de nome. Pode falar com o Gilmar, pode falar comigo. A gente está à disposição para elogio e para crítica. A gente vai estar sempre aqui tentando fazer o melhor, tentando resgatar a cidade. Que as histórias que o Zé Roberto contou hoje, eu tenho certeza absoluta que muita gente se arrepiou, muita gente merejou os olhos. Porque quem viveu essa época sabe muito bem o que o Zé Roberto falou. Gente, uma boa noite a todos, até terça-feira, que Deus abençoe todos vocês. E a Mazé, um beijão pra você, terça-feira nós estamos aqui junto. Obrigado, gente, até a próxima. Até tchau pra vocês.